Se quiserem, né? Boa pergunta, porque assim, a gente vê não só nessa ocasião da cruz, não. A gente não é só na ocasião da cruz. Antes da cruz, Jesus, inclusive, ele pede para o Pai afastar dele aquele cálice, né? Ou seja, para que o Pai possa livrá-lo do processo de crucificação. Não tem essa passagem lá? Que ele ora lá, soa gotas de sangue, né? Dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice e tudo mais. Então, nisso, Nildo, a gente vê a humanidade de Jesus. Aí aflora a humanidade de Jesus. E qualquer ser humano saudável, por mais que ele tenha um senso de vocação, de missão, que ele tenha um propósito na vida, quando chega sofrimentos dessa natureza, dessa dimensão, a crucificação era uma coisa inimaginável, meu irmão. Não é só pregar lá 2 preguinhos, cada um no braço e um no tornozelo e morre lá. Não é assim. Havia um processo muito, mas muito cruel a crucificação. A crucificação talvez foi o método mais desumano, mais cruel que a humanidade pensou. E olha que teve muitos métodos de tortura, hein? Mas a crucificação era um negócio absurdo. Tanto é que foi abolido, né, o método de crucificação. Então, o que a gente vê lá? A humanidade de Jesus, não querendo sofrer. E eu estou falando nessa oração antes da crucificação. Na crucificação, a sensação que Jesus tem é que o Pai o abandonou. Alguns comentaristas dizem o seguinte: pelo Pai ver o seu Filho, Jesus, sofrendo tudo aquilo, sendo inocente, sendo santo, né? Vendo ele sofrendo, ou seja, vendo o resultado do pecado dos seres humanos, o que os seres humanos se tornaram, o que os seus filhos, os seres humanos se tornaram, e o que eles estavam fazendo com Jesus, o seu Filho de fato. Então, alguns comentaristas dizem que Deus, ele mais ou menos que figuradamente, né? Isso é figuradamente, vira o rosto, né? E a sensação que Jesus tem pelo sofrimento, pelo que está acontecendo com ele, é que de alguma maneira o Pai se afastou. Então Jesus está comunicando uma humanidade, porque Jesus de fato foi humano 100%. Não foi uma interpretação que ele fez, né? Ele não estava representando. Ele foi um ser humano mesmo, que sentiu fome, sede, cansaço, sentiu solidão, essa do Pai, sofreu com a traição do seu melhor amigo. Então ele estava mostrando a humanidade dele. Nós também, muitas vezes, em muito sofrimento, um sofrimento agudo, a gente tem essa sensação de que Deus nos abandonou, né? Mesmo sabendo que a Bíblia diz: não te deixarei nem te desampararei. A Bíblia é clara em falar isso em muitas outras passagens. E Jesus também sabia disso aqui, na mente. Mas aqui no coração, nas sensações, havia o conflito. Tanto sofrimento, não é possível. Deus me abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que não tinha desamparado. Tanto é que ele vai até o final, né? Mas Jesus está só demonstrando a sua humanidade, as suas limitações como um ser humano. Como nós também, ele estava inclusive se identificando, né? Ele assumiu a nossa humanidade 100%. Então, é mais ou menos por aí que mesmo ele tendo toda a convicção, o senso de vocação, sabia para que nasceu, mesmo assim não excluiu esses sentimentos que ele teve de tristeza, né? Dessa sensação de ser abandonado pelo Pai. Mas nunca foi, né? Só a sensação, nunca foi. Jamais. O Pai nunca abandonou Jesus e não abandonará ninguém que inclusive o serve e o reconhece como Pai, como Deus. É só uma sensação, meu irmão, que a gente tem. Ok. Vamos lá, já tá acabando já, viu, André? Eu acho que esse aqui vai ter que ser a última. Que horas são, velho? Hã? 10 para 5? Ô, Nildo. Vamos fechar nessa aqui, então. Ô, Nildo, os jovens, deixa eu falar, os jovens não perguntaram se pode sexo anal, se pode sexo oral, não perguntaram um bocado de coisa aí, tá vendo? Tá bom, vamos embora.
Vamos lá. Ó. Aqui a pergunta é o seguinte, ó. Eu quero realizar o meu chamado, mas eu tenho traumas. Aí qual que é o trauma? Tenho traumas do passado e tenho vergonha e medo de falhar novamente no altar. Como eu faço? Então, rapaz, eu não sei, Nildo, eu tenho uma certa dificuldade porque eu fico imaginando o que seria o trauma, o que seria o falhar no altar, o que está na cabeça de quem fez a pergunta, né? Porque assim, irmãos, quem não vai falhar na vida? Quem não falha na vida? Quem vendeu essa ideia de que um pastor, um professor de teologia, um líder da música, um ministro da música, não falham, não pecam, não erram? Quem é que vendeu essa ideia de perfeição espiritual? Não existe, não é? Eu acho que é sempre bom a gente ter o temor de Deus e querer sempre fazer a vontade de Deus e a gente nunca se acostumar com os erros, os pecados. Mas assim, você pensa que não vai errar mais? Você pensa que não vai pecar mais? Você pensa que não vai mais fazer algo que não seja adequado? Quem vendeu essa ideia que você pode dar conta disso? Nós somos pessoas imperfeitas, servindo a Deus. Nós somos pessoas que temos nossas limitações, nossos pecados, e nem por isso a gente deixa de ser verdadeiro, honesto e amar a Deus. A gente não pode se conformar com eles. A gente não pode achar que é normal, que é assim mesmo, os nossos pecados, não é? Mas a minha palavra é: vá servir a Deus com toda a sinceridade do teu coração, com toda a honestidade. Entenda que você vai pecar sim no meio do caminho. Não sei quantas vezes, não sei quais pecados, a dimensão desses pecados, a proporção desses pecados, mas eu e você somos pecadores ambulantes. Tudo que fazemos é baseado na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Tudo que a gente faz não decepciona Deus quando a gente erra, porque Deus conhece muito bem todos nós. Inclusive, Ele nos chamou já sabendo de tudo que a gente ia cometer, coisa que a gente nem sabe ainda, vai descobrindo, né? Ao longo dos tombos, dos tropeços e das quedas. E a gente que se surpreende com a gente. Ai, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia pecar nisso. Ai, meu Deus, logo eu, Jesus. E quem você pensa que era? Que ia dar conta de tudo? Não é? Então é uma ilusão que a gente tem e que se vende. Pastor tem seus pecados, pregador tem os seus pecados, seus pais têm os seus pecados, eu tenho os meus pecados. Nós lutamos todos os dias contra as nossas limitações. Tem os pecados que eu tenho que todo dia me angustia, né? Só que Deus me dá graça para que eu siga adiante, para que eu não desista da caminhada. Santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que, em pecando, não desiste de Deus e vai falar: Senhor, estou aqui, pecador, me ajuda. Eu não quero viver dessa forma, porque não é mais o meu estilo de vida, não é mais minha identidade. Segue em frente com a graça de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, seja renovado pela força do poder do Espírito Santo, que a comunhão com Ele nos traz diariamente. Então assim, vença o trauma. Que trauma? Você errou? Esse é teu trauma? Que você errou? Meu Deus, então eu sou um dos mais traumatizados que tem aqui nessa conversa. Sou eu, né? Quantos erros, quantos pecados, quantas negligências, quantas omissões, quantas coisas eu poderia fazer e deixei de fazer, quantos vacilos, quantos mau testemunho, quanto eu não deixei a desejar e decepcionei pessoas que me tinham como referência muitas vezes. Mas nem por isso eu desisto, eu sou sincero. A gente vê os discípulos de Cristo, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, gente de Deus, são nos erros, porque eles não se conformam com seus erros, não justificam os seus erros, não amenizam os seus pecados, mas é gente que assume, leva no peito dizendo: errei sim, mas eu amo Jesus,
E eu não vou me conformar com esse erro. E vou continuar falando do amor de Jesus, pregando, tendo comunhão com Ele. Embora quando a gente peca, vem um peso de culpa. Satanás fala no nosso ouvido, você nem deve orar mais a Deus, porque você... Olha aí o traste que você é. Olha o hipócrita que você é. Né? Então vem todos esses combates espirituais, psicológicos. E das pessoas que, paulada, né? O povo crente muitas vezes é cruel. Eles não têm piedade não. Você vacilou, você é jogado na lata do lixo da humanidade. Mas nós precisamos entender que Deus usa pessoas imperfeitas, as aperfeiçoa mesmo nas suas imperfeições. Então, meu incentivo para a pessoa que fez a pergunta é: siga adiante. Retome o que você deixou de fazer. Se você entende que isso é o que Deus tem te chamado para fazer, faça. Entendendo que você não vai decepcionar Deus. Você decepciona outras pessoas que projetam em você uma perspectiva, uma expectativa ilusória, né? Que tem essa questão. A gente sempre, nossa, isso aqui eu queria ser como fulano, esse deve ser perfeito. É nada. Ele tem qualidades, tem qualidades. Talvez a qualidade maior que a gente deve imitar nas pessoas é a sinceridade, a honestidade, a humildade, né? É essa consciência de ele entender que ele não é melhor do que os outros, porque Deus, por meio dele, opera tantas coisas boas, porque ele ajuda tantas pessoas, é um vaso de Deus, né? É um levita, embora ninguém anda 50 centímetros do chão, né? Assim, levitando, mas chama o povo de levita. É um pastorzão, é um homem usado, tem sabedoria, mas todos nós somos do mesmo nível, né? Pecadores. Então, siga adiante, sirva a Deus nas suas limitações, com seus pecados, sirva a Deus. Jesus me ajuda, me aperfeiçoa. Não me deixe de me usar, Senhor. Não deixa de colocar no meu coração o desejo de te louvar, te adorar, servir as pessoas. Bora lá, meu irmão. É um grupo de pecadores que está aí na mesma vibe. Né? A mesma pegada, o mesmo barco. Todos nós temos nossas limitações, nossos pecados. E nem por isso a gente deixa de ser gente de Deus. Nildo, câmbio, terra... Eu não estou ouvindo esse jeito. Tá me ouvindo, André? Tô, em alto e bom som, Marão. Tô aqui. Eu tô fazendo meu chazinho aqui, ó. Tô aqui, mas tô te ouvindo. Tô aqui no chazinho do mato. Vamos lá. Pode falar, Nildo. André, Oi. pra gente finalizar, queria que você deixasse um conselho aí. A gente tá passando momentos bem difíceis, né? Não só aqui, mas, né? Toda a humanidade aí, tem muitos jovens aqui que se converteram no meio dessa bagunça toda. Então, assim, queria que você deixasse aí uma palavra aí para nós aí, de ânimo, de perspectiva aí do futuro no meio de toda essa bagunça toda, como se comportar aí diante de tudo isso. Primeira coisa, a vida é isso. A vida ela é difícil para a grande maioria dos seres humanos. Não foi a primeira vez que a gente tem uma crise mundial, não será a última, falo com toda a convicção. Não tem nenhuma profecia aqui, não tem nenhum Deus me revelou, é óbvio pela avaliação que a gente tem da história passada e até pelo conhecimento bíblico que daqui para frente nós teremos outras e outras dificuldades de outros gêneros, com outros graus e com outros números, né? Nós teremos. A vida é difícil para todo mundo. Mas nunca, jamais se deixe abater e se desanimar da vida, a ponto de acreditar na vida, no Evangelho, em Jesus. Nunca deixe de ter sonhos. O que move a gente é a esperança. O que move a gente é entender que a gente pode reverter toda e qualquer situação. E se a gente não conseguir reverter a situação como nós desejamos, nós podemos mudar o nosso interior a ponto de, embora
a gente viva no meio de muitas pessoas desesperadas, eu tenho esperança. Eu posso viver no meio de muitas pessoas desanimadas, mas eu seja uma pessoa entusiasta. Eu não estou falando de um otimista alienado, inocente e ignorante. Eu estou falando de pessoas esperançosas, que entendem a realidade, mas são esperançosas. Gente que sonha, gente que entende que Deus é real, que não é um produto da religião e que não é alguém que vai nos livrar do inferno, mas é alguém que atua na história. Um ser pessoal que se relaciona conosco, interfere na história, que embora a gente não compreenda, né, como ele faz exatamente isso, e às vezes a gente se questiona por que Deus não faz assim ou não faz assado, a gente não entende, não sabe, nós somos limitados. Mas meu incentivo é: conheça Deus, se relacione com Deus, invista em relacionamento com as pessoas, embora isso vai parecer que não vale a pena. Porque você muitas vezes não vai ter a reciprocidade, o reconhecimento. Muitas vezes o relacionamento vai te trazer desgaste emocional. Você às vezes vai se doar muito e vai ter pouco retorno, pouco feedback. Mas a coisa mais importante da tua vida são relacionamentos, amizades, sirva pessoas. Você vai estar servindo a Deus fazendo isso, inclusive, né? Deseje conhecer esse Deus pessoalmente, de uma maneira íntima, e viva a vida. Viva a vida no cotidiano. Aproveite os melhores momentos da vida, eles são únicos. Como eu disse, as pessoas, elas são únicas também. Porque, pode ter certeza, vocês têm aí talvez 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não sei a faixa etária de vocês. Mas quando vocês chegarem lá aos 45, que eu estou beirando, 50 anos, 60 anos, vocês vão olhar para trás. Ou vai ficar uma frustração de não saber viver uma vida como o Evangelho propõe, ou vai ter uma alegria, um rastro histórico, né? De você falar assim: nossa, que bom que eu cheguei até aqui, com erros e acertos, mas eu fiz tanta coisa boa, me relacionei com tantas pessoas boas, fiz tantas amizades, ajudei tantas pessoas, tive tantas experiências com Deus. E aí no final da vida você tem que fazer o balanço, né? Eu tive mais momentos que foram abençoadores ou mais momentos que foram frustrantes, decepcionantes, amargos. E a vida, ela é medida, né, por essa balança. Então, assim, para que isso aconteça lá no final da vida, você não seja velho ranzinza. Sabe esses velhos que a gente reprova? Eita, gente desanimada, ranzinza, chata, né? Desanimada, amargurada, frustrada, mal amada. Para que a gente não se torne essas pessoas que a gente reprova, então assim, viva o Evangelho, viva uma vida que seja uma vida proposta por Deus, né? Gente animada, positiva, gente que não tem inveja, que não tem ciúme, que não tem crise de identidade, que sabe o seu lugar e o seu papel na vida, que não tem inveja dos outros, que não mede a sua felicidade pela felicidade dos outros, que não mede a sua vida feliz por aquilo que ela conquista. Não é a marca de uma roupa, não é a marca de um tênis, não é um carro que você consegue, não é o status social que você tem, a cor da sua pele, onde você mora, o curso que você, a universidade que você vai fazer, a empresa que você vai entrar. Não são essas coisas que vão determinar se você é o melhor ser humano ou não. É se você é humano, né? Se você é uma pessoa de Deus, gente que sabe o que é misericórdia, gente que sabe o que é generosidade, gente que é amiga, solidária, sensível, gente que sofre com os outros, essas coisas que medem a nossa humanidade. Viva uma vida leve, inclusive, que é a vida no Evangelho. Jesus disse o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter descanso para a vossa alma, né? Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave e que é leve. A vida, ela pode ser leve, ela pode ser prazerosa, a despeito e apesar de toda a dificuldade que a vida apresenta, como por exemplo essa pandemia, como por exemplo enfermidades. Talvez vocês estão pensando assim: ah, André, eu acho que você é muito abençoado, só teve coisa boa na sua vida. Você quer saber? Nildo, eu tenho 2 minutos para falar, além do que isso aqui, só para deixar um relato da minha vida rapidinho, para eles entenderem que eu estou falando aqui não é uma coisa fantasiosa, irreal. Então, só para vocês entenderem. Tenho 43 para 44 anos hoje.
Nasci em Recife, Pernambuco. Pai alcoólatra. A mãe fugiu comigo e com duas irmãs aqui para São Paulo na década de 80, a 84 para 85. Não tive pai, sofri demais por causa disso. Minhas referências desde a minha meninice, eu estou falando de 8, 9 anos, era ladrão, roubava desde cedo, né? Desde menino, com 9, 10 anos eu roubava, furtava. 11 anos usava droga, várias overdoses, preso. Tive câncer com 20 anos de idade, passei por quimioterapia, quase morri muitas vezes, tive muitas angústias na minha vida, por não ter um pai, por não ter alguém que me defendesse, por não ter um monte de coisas na minha vida, né, que eu entendia que os meus amigos tinham e eu não. Então assim, apanhei na rua, sofri pra caramba, tive muitas privações, muitas dificuldades na vida, desejei morrer, só não tive coragem de tirar minha própria vida porque eu não tinha coragem de morrer. Até hoje eu acho que morrer é um negócio ruim demais, né? E o que acontece? Fui alcançado pelo Evangelho, não tive um monte de coisa favorável na minha vida, fui perseguido, incompreendido, tive muitas frustrações comigo, decepcionei muitas pessoas, eu me arrependo de um monte de coisa que eu fiz mesmo no Evangelho, mas mesmo assim eu posso garantir para vocês, é muito bom, não é só muito bom, é a única possibilidade de viver uma vida verdadeira, que é a vida no Evangelho. Sou animado, não sou desanimado, em momento algum. Eu não estou dizendo que eu não me entristeço e não me desanimo em algumas situações, mas eu sei quem é Deus. Sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Acredito piamente no Evangelho, não como uma religião que estão vendendo aí, mas como um relacionamento pessoal com Deus verdadeiro que se relaciona comigo e com vocês. Então, viva a vida, né? É isso aí. Tomar um chazinho aqui, ó, que faz bem chá também. Toma chá. Tudo certo aí, Nildo? Tá. Cortou aí, Varão? E agora?